Olá, boa noite. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live, a nossa 38ª live, dessa vez falando sobre o registro E100 e Filhos, que é o registro onde a gente faz a escrituração do ICMS, da chamada de tributação normal, né? O ICMS normal. Iniciando aqui a nossa live, como sempre, vamos fazer as nossas verificações de praxes de áudio e de vídeo. Então, gostaria que vocês me dessem um feedback com relação ao áudio. Eu descobri umas configurações novas aqui, acho que vai ficar melhor daqui para frente. E gostaria que vocês me dissessem se está tudo ok com o áudio, com o vídeo, se estão me enxergando bem, se estão me vendo e me ouvindo, para que a gente comece a nossa aula de hoje, né? Dando prosseguimento à aula anterior. Enquanto eu espero aqui os retornos, vamos falar um pouquinho da aula anterior, como é que foi, né? A aula anterior a gente fez a abertura do bloco E, né? Então, como eu falei, é um novo ciclo que a gente está iniciando aqui no SPED para quem faz, que até então a gente falou basicamente sobre os cadastros, lá no bloco 0, e sobre o input de dados, o lançamento das notas fiscais de entrada no bloco C, notas de mercadoria, né? Entrada e saída, e no bloco D, as notas fiscais de serviço tributadas pelo ICMS, então também entrada e saída. E hoje a gente vai continuar, né? Semana passada a gente viu um novo bloco, um bloco referente à apuração do ICMS. Vimos os campos que a gente lança as informações de débito do ICMS, portanto as saídas. E hoje o objetivo é que a gente veja todos os campos referente às entradas, aos créditos de ICMS. Então, o valor total dos créditos, os ajustes de apuração a crédito, estorno de débito. O objetivo é que a gente destrinche isso hoje, não só mostrar o campo e qual a informação que vai lá, mas fazer alguns exemplos práticos, já começando a fazer o link com as aulas que a gente viu anteriormente, né? Com o bloco 0, com o bloco C, com o bloco D. Então agora a gente vai começar a ver tudo aquilo que a gente viu até o bloco D, onde é que reflete, né? Então todas essas informações que a gente vai imputando lá no bloco 0, os cadastros que a gente faz, as notas fiscais de mercadorias, as notas fiscais de serviço, todas elas vão gerar um reflexo, um impacto lá no bloco E, que é o que eu quero mostrar para vocês com essa série de aulas a partir desde a semana passada que a gente iniciou. Estou aqui, Erconte, escritório contábil, boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem? Deu uma boa noite, acho que tá tudo ok, deve estar me vendo aí, me ouvindo, e acho que isso é suficiente para a gente iniciar a nossa live de hoje. Então, só finalizando, né? Semana passada vimos lá as informações de débito e hoje vamos ver as informações a crédito. E se der tempo, a gente já começa a entrar também nos registros filhos, é 111, é 112, é 113 e assim sucessivamente. Mas se não der para a gente finalizar hoje o registro é sem filhos, a gente faz uma terceira parte na semana que vem, e aí sim a gente finaliza. O importante agora não é que a gente corra para mostrar tudo para vocês, né? Mas na verdade é ir no detalhe da coisa, mostrar quais são todas as relações, para que vocês entendam de maneira aprofundada como é que essas informações do bloco C, do bloco D e do bloco 0 vão refletir no bloco E, ok? Então eu vou tirar aqui os meus fones de ouvido, para mim está tudo bem com áudio e com o vídeo também. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode colocar aqui no chat que a gente verifica. E vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente recomeçar, na verdade, né? É o prosseguimento onde a gente parou na aula anterior. Então, vamos nessa. Estamos aqui, de volta ao nosso mapa mental. Então, semana passada nós vimos o bloco E, né? Iniciando o bloco E, o que é o bloco E, o registro de abertura, o 0001, e vimos também o início do registro E100. Então, passamos um pouquinho por ele, explicamos como é que ele funciona, né? Quais são os registros, as informações relevantes, né, sobre o registro, e passamos sobre os campos de crédito. Eu não vou revisar tudo porque a parte de crédito é muito parecida. Então, como a ideia é aprofundar, né, as informações, a gente vai acabar vendo muito do que a gente viu na semana passada também. Mas vamos lá, que é bom inclusive para quem não participou semana passada. Nós vamos iniciar aqui do campo 6 para frente, né? E aí, onde é que está essa informação? Acredito que a maioria de vocês já devem saber, mas é sempre bom a gente mostrar. Então, a gente já passamos por tudo isso aqui, né? Todos esses blocos, bloco 0, bloco C, bloco D. E agora, deixa eu puxar aqui, pronto. O 0, C e D, agora estamos aqui no bloco E. Estamos mais ou menos no meio do caminho, né? Ainda temos aí bloco G, H, K, o bloco B a gente já viu. Então, basicamente, o bloco G, H, K e o bloco 1. Depois que a gente cobrir tudo isso, a gente termina
a nossa explanação aqui sobre o spread fiscal, tendo coberto, portanto, tudo. E aí, mais especificamente dentro do bloco S, estamos aqui no ICMS próprio. Depois a gente vai ver a substituição tributária, o diferencial, o IPI e as outras apurações. Na verdade, essa aqui a gente vai ver quando eu estiver estudando o bloco 1, porque ela faz parte do registro 1900. Então, ICMS próprio, voltando aqui, nos situando, vimos lá no registro E100, basicamente a data inicial e final, né, do período que a gente está apurando, e no E110, que é onde estamos agora. Então, nós já vimos todos os campos de débito, né, de estorno de crédito, e agora vamos iniciar aqui no campo de total de créditos do imposto. Então, vamos lá. Campo 6. Valor total dos créditos por entrada e aquisições com crédito do imposto. O que a gente tem de interessante aqui? O valor informado deve corresponder ao somatório de todos os documentos fiscais de entrada que geram crédito de ICMS. E aí, quais são todos, né, os documentos que ele está citando aqui? O valor deste campo deve ser igual à soma do valor do ICMS de todos os registros C190, C590, D190 e D590. Então, diferente do que a gente viu lá, por exemplo, no total de débitos aqui nas saídas, né, a gente viu que tinha muito mais registros que acabariam compondo o valor total do meu débito. Nesse caso aqui, no caso dos créditos, a gente tem apenas 4 registros, que são 2 no bloco C e 2 no bloco D, que vão refletir aqui no nosso campo de créditos. E aí ele vai fazer a relação com as datas dos campos data da entrada e saída do registro C100 ou C500 e o campo data da aquisição ou prestação de serviço dos registros D100 e D500, isso dentro do período informado no registro E100, que foi aquilo que a gente acabou de ver, né? No registro E100 aqui em cima a gente vai definir o período e aqui dentro do E110 a gente vai começar a preencher. O legal do PVA é que você não precisa preencher isso aqui na mão, você não precisa fazer esse somatório, né? Por exemplo, pegar lá todas as informações que estão no C190, no C590 e lançar isso aqui de maneira manual. Você pode fazer isso através de um comando, né, o chamado Ctrl+M. Fica aqui na escrituração e você tem esse botãozinho aqui, ó, gerar apurações do ICMS, Ctrl+M, e aí você gera a apuração automaticamente. No caso, como a gente não tem nada lançado aqui, ele não vai trazer nenhuma informação, vai continuar zerado, mas à medida que eu for preenchendo, a gente vai mostrando para vocês o impacto que vai ter. E aí tem algumas exceções a essa regra, né? Então, a gente viu aqui do C190 a C590, D190 a D590, e com as exceções, exceto se o código da situação do documento for igual a 1, 01, que é extemporâneo, né? Ou 07, NF complementar extemporânea, certo? E aí, nesses casos, o valor será somado no primeiro período de apuração informado no registro E100. Então, o que ele está falando aqui, né? Na verdade, é uma exceção que volta para a regra. A gente viu lá, quando a gente estava falando do débito, que quando tinha o código 01 ou o código 07, que ele não somava isso lá na apuração, né, esqueci agora, no total dos débitos. Né? Ele não fazia esse somatório. Por exemplo, eu lancei R$1.000 dentro do período, a gente está apurando aqui agora o mês de agosto, então eu lancei um documento extemporâneo, que o débito dele é referente a julho, por exemplo. Então eu lancei lá no meu C100, por exemplo, a data de emissão, 31 de julho, e eu coloquei lá que é um documento extemporâneo. Então ele não trazia esse valor aqui, ele não somava. Então se eu tivesse, por exemplo, 1.100 de débito, ele ia lançar R$1.000 aqui, e a diferença ele ia lançar aqui em valores recolhidos ou a recolher extra apuração. E aí eu expliquei na aula anterior aqui por quê. Porque esse registro aqui, o E110, ele é referente à apuração do mês 8. Então, se eu estou lançando um valor de débito, né, que eu tenho que pagar, inclusive, referente ao mês 7, então é um valor extra apuração do mês 8 que eu estou fazendo agora. No caso das entradas, isso não acontece. Como é que é o tratamento? Né? Ele vem falando aqui. Ó. Nestes casos, o valor será somado no primeiro período de apuração informado no registro E100. Então, ao invés dele lançar isso, sei lá, em algum outro campo aqui, ele vai somar aqui sem problema nenhum. Né? Então, a gente tem lá a questão do documento extemporâneo. Né? Você tem 5 anos para poder aproveitar o crédito do ICMS. Então, lançou, ele aproveita o crédito no próprio mês de apuração. A gente vai fazer um exemplo aqui para vocês enxergarem isso de maneira nítida. Destes somatórios serão excluídos
os documentos fiscais com CFOP 1605, recebimento por transferência de saldo devedor do ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. E aí devem ser incluídos os documentos fiscais com CFOP 5605, transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. E aí, isso foi uma coisa que a gente viu também na aula passada, só que de invertida a lógica, né? Se eu lançasse um documento com CFOP 5605, ele ia fazer um lançamento a crédito no meu SPED fiscal. E aqui é o contrário. Se eu fizer um lançamento com CFOP 1605, ele vai fazer um lançamento a débito. E eu expliquei porque esse CFOP é um CFOP de transferência de débito. Então, eu tenho um débito e quando eu emito com CFOP 5605, eu estou transferindo meu débito para uma filial, por exemplo. Então, o débito que eu deveria pagar aqui, eu estou mandando para uma filial minha. Então, nesse caso, eu vou fazer um lançamento a crédito a partir desse CFOP para zerar o débito que eu tenho, né? Senão não seria uma transferência de débito. E a empresa que está recebendo essa nota fiscal, que vai lançar com o CFOP 1605, ela vai adicionar isso como um débito de ICMS para ela. Vamos ver como é que explica isso na prática. A gente aproveita para ver todas essas três situações aqui. Vamos lá abrir nosso PVA. E eu vou pegar aqui uma nota, vamos lá do registro C100, entradas, tá? E vou gerar aqui um documento. Tá? O objetivo aqui não é que a gente preencha, resolva todos os erros do bloco C, a gente já fez isso nas aulas anteriores. A ideia é que a gente veja qual é o reflexo disso no nosso bloco E. Então, eu vou preencher apenas as informações necessárias. Vou colocar aqui o número de documento. Série eu vou deixar em branco. Data da emissão. Eu vou lançar aqui dentro do período mesmo, né? Essa data que eu vou colocar aqui é a data de entrada, tá? A gente viu lá que é a data de saída. Se a minha empresa ela paga o ICMS pela data da emissão do documento, então eu preencho a data da emissão do documento. E se a data de saída for posterior ao mês que eu estou apurando, por exemplo, eu emiti a nota aqui no dia 31/8 de 2019 e a saída foi 1º/9 de 2019. Se a minha apuração é por data da emissão, então eu tenho que apagar essa informação aqui. Isso nas saídas, tá? Agora que a gente está falando de entradas, vou até deixar aqui no 31 mesmo, eu tenho que obrigatoriamente lançar aqui a data da entrada. Que nesse caso vai ser 31/8 de 2019. Ah, mas a nota foi emitida em 31/8 e eu recebi ela no dia 5/9 de 2019. Nesse caso, como é que eu faço? Aí você vai lançar essa nota fiscal no mês 9 e não no mês 8. A gente está aqui apurando o mês 8, tá? Então, nesse caso, como é que eu faria? Eu não lançaria essa nota nesse período, eu lançaria no SPED fiscal do mês seguinte. Como não é o caso aqui, ela vai entrar no mesmo mês, eu vou botar aqui dia 20/8 de 2019 e vou deixar a data de entrada 25/8 de 2019. Tipo de pagamento, botar outros. Valor, vamos ao que interessa, né? Valor total, vou botar aqui um valor de R$100 mil. Todas as mercadorias, R$100 mil. Nesse caso não seria nenhuma mercadoria, né? Seria uma nota fiscal de transferência de débito, mas vamos deixar assim para simplificar as contas. Base de cálculo, 100 mil também. O valor do ICMS seria aqui, então, considerando uma alíquota de 18%, de R$18 mil. Prontinho, então lancei aqui. E agora eu vou fazer o lançamento aqui do meu registro C190, tá? Vou lançar aqui com o CFOP 000, CST, né? O CFOP eu vou lançar 1605, que é aquilo que a gente quer testar. A alíquota de 18%. O valor da operação vai ser de R$100 mil. O valor da base de cálculo de 100 mil. O valor do ICMS de R$18 mil. E o restante eu vou zerar tudo. E vou salvar aqui. Prontinho. Agora a gente pode validar. Aí agora sim entra o Ctrl M. Deixa eu vir aqui para o bloco E. Está tudo zerado. A gente vai agora dar um Ctrl M. Sim. E ele vai gerar essa apuração para a gente. Se a gente observar, ó, ele já lançou aqui, ó, nos débitos. Tá vendo? O valor total dos débitos do imposto. Mas eu não estou lançando uma nota fiscal de entrada? Sim, lançamos aqui uma nota fiscal de entrada, registro C100 entrada. Só que tem essa particularidade, né? Quando eu lanço com o CFOP 1605, ou seja, eu estou recebendo um débito de uma matriz, de uma filial, de um outro estabelecimento da mesma empresa, né? Então ele vem aqui falando, recebimento por transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa. Então nesse caso eu estou recebendo um débito de ICMS. Então, mesmo lançando na entrada, ele vai, na verdade, compor outros débitos, o total dos meus débitos ali do ICMS, certo? Só para a gente ficar esperto com relação a isso. Então, vamos seguir aqui agora o segundo exemplo, que é quando eu lanço com 01, que é o documento extemporâneo.
Então, documento regular extemporâneo. Então, o que é que aconteceu? Eu recebi essa nota fiscal e esqueci de dar entrada nela. Ela veio no dia 25 de maio de 2019, foi a data da emissão da nota, e eu dei entrada nela. Ela entrou efetivamente no meu estoque, né, lá no meu estabelecimento, no dia 30 de maio de 2019, certo? E aí, vocês podem perguntar, pô, mas eu estou no mês, você acabou de falar que eu não posso lançar uma nota fiscal de um mês diferente do mês que eu estou apurando. Se eu estou apurando mês 8, aqui deveria ser mês 8 também. E aqui é outra particularidade, a gente está falando de nota fiscal extemporânea. Então, muita gente comete esse erro, né? Ela pega e lança aqui a nota fiscal no dia 25 de maio, foi a data da emissão, mas a entrada não, a entrada foi agora, porque é agora que eu estou lançando a nota. Então, sei lá, dia 20 de agosto de 2019, certo? Se eu fizer isso, eu tenho um erro aqui já, ó, aqui em cima já apontando. Para documentos compreendidos dentro do período da escrituração, deverá ser utilizada uma situação para documento regular, código 0002 ou 06, certo? O que ele está dizendo aqui? Quando você lança essa data aqui, referente ao mês que você está apurando, essa não é uma nota fiscal extemporânea. É uma nota fiscal que foi emitida no mês de maio, mas você só deu entrada nela agora. A mercadoria entrou efetivamente agora no dia 20 de agosto. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ela foi emitida no dia 25 de maio, ela foi dada entrada no dia 30 de maio de 2019, porém, você não escriturou essa nota fiscal no SPED do mês de maio. Aí precisa voltar lá e retificar o SPED fiscal? Não, não precisa. Basta que você lance aqui a data que ela efetivamente entrou e que coloque aqui, ao invés de documento regular extemporâneo. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vamos usar aqui um exemplo de que a nota tem 10 mil reais, o valor dela. O valor do ICM da base de cálculo 10 mil também. E o valor do ICMS R$ 1.800. Pronto. Então, isso aqui é o que eu tenho de crédito, certo? Que eu deixei de aproveitar porque eu não lancei no mês de maio. Salvar. Aí agora eu venho aqui. Vamos no registro 690 e vou lançar aqui 000, CFP 102, alíquota de 18%, R$ 10.000 de valor da operação, 10 mil de base de ICMS e R$ 1.800 de crédito de ICMS. Salvei, vou dar um Ctrl M de novo, não, lá no bloco E, ele ainda não puxou o valor, tá, de R$ 1.800. Vou dar aqui um Ctrl M. Sim, ok. Agora a gente vai ver. Ele puxou aqui, ó, o valor total dos créditos do imposto, R$ 1.800. Né? No débito a gente viu que ele lança aqui, ó. Ele não soma com o valor do débito. Ele simplesmente lança aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho um débito de imposto que é referente a outro período. Portanto, extra apuração, que é o que esse campo aqui cobre. Certo? No caso das entradas, não. Eu simplesmente lanço e pego crédito aqui. Então, quer dizer que eu não preciso retificar, por exemplo, eu não preciso aqui, nessa situação aqui, eu não precisaria retificar o meu SPED fiscal do mês de maio de 2019? Não, não precisaria retificar. Bastaria lançar ela no mês de agosto, como extemporâneo, e já estaria tudo correto. Mas aí tem uma situação que é interessante. Digamos que você, por causa dessa situação aqui, você acabou tendo você teria um saldo credor de R$ 1.800 para o mês de junho. E aí você acabou tendo um débito no mês seguinte, né, no mês de junho, e que você não pagou. Um débito, sei lá, de R$ 800, que seja de R$ 1.000. E você acabou não pagando esse débito de ICMS no mês de junho, que seria no mês de julho. Nesse caso, é melhor você retificar o SPED fiscal. Por quê? Porque aqui ele vai aproveitar o crédito no mês de agosto. Só que como ela efetivamente entrou em maio, você pode aproveitar esse crédito no mês de maio. Basta que você volte e retifique o seu SPED fiscal lá do período, e aí ele teria lá um saldo credor de R$ 1.800, que passaria para o mês seguinte, e aí nesse mês de junho, esse débito de R$ 1.000 que você teria, você já não vai ter mais, porque você lançou essa nota fiscal no período correto. Então são coisas para se avaliar, né? Depende da situação. Se é só uma questão de lançamento, ia pagar o imposto de qualquer jeito, ou já passou, já pagou, então lança no mês 8, não tem problema nenhum. Mas teve uma situação dessa, ficou um imposto em aberto, e esse crédito aqui faria uma diferença, então você pode voltar e retificar o SPED fiscal, seria mais indicado nesse caso. Claro que tem situações também, né, que tem estados que cobram uma taxa para poder retificar o SPED fiscal. Aí já volta de novo, tem que pesar isso. Pô, se eu for retificar o SPED fiscal, eu vou pagar uma taxa, sei lá, de R$ 500. Eu tenho um crédito de 1.800
E se eu pagar esse débito lá com juros e multa, os juros e multa é, sei lá, é R$100. Então é muito melhor pagar os juros e multa de R$100 e fazer o lançamento no mês de agosto. Então são coisas, cada caso é um caso que você vai ter que analisar. Estou mostrando os cenários aqui que podem ocorrer e aí cabe a você ver qual o mais indicado, qual o que vai funcionar melhor para o seu cliente ou para você quando for necessário, certo? Pronto. E a terceira situação que a gente viu é essa aqui com o código 07, documento fiscal complementar extemporâneo. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Vou fazer o mesmo tipo de lançamento, tá? Vou lançar aqui, vou lançar 20 mil nesse caso. 20 mil aqui também. 1.800, então R$3.600 de crédito. Salvei. Vou lançar aqui no analítico, igualzinho. Serve aqui no 102. 18, 20 mil. 20 mil de novo. Aqui 3.600. E aí vamos zerar o restante e ver qual o impacto que isso vai ter na nossa apuração aqui. Tá? Tinho. Olha só, ele lançou, ele somou esse crédito, né, que a gente tinha lá, também no mesmo campo, total de créditos do imposto. Então, tanto faz, se a nota fiscal complementar extemporânea, ou se é um documento regular extemporâneo, ele vai lançar junto com os créditos normais de apuração. E é só para a gente cobrir, eu vou fazer mais um lançamento aqui de uma nota fiscal de entrada, de aquisição, dessa vez a nota regular. Então, documento regular, vou lançar aqui R$1.000. Aqui vai ser 180. Salvar. Mesma situação, 000, no 102, 18%, 1.000, 1.000, 180 e o restante a gente zera. Vamos voltar para o bloco E, Ctrl M, sim, ok. Pronto. A gente tem aqui 5.400. Então a gente tinha, acho que foi o mesmo valor que estava antes. A gente tinha lá 1.800 mais R$3.600, 5.400. Por algum motivo ele não trouxe os R$180 para cá. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Aqui na nota, R$1.000. Registro analítico. Valor do CMS, 180. Nota fiscal regular. O que aconteceu? Ah, faltou a data, né? Então, isso aqui foi bem interessante, que veio bem a calhar, né? Porque lembra que a gente acabou de ver aqui que ele faz duas validações. Um é a informação que está lá no registro C190, C590, e o outro é a data que está no C100 e no C500, ou de entrada ou saída, né? E a data de aquisição ou prestação de serviço no D100 e no D500. Então, nesse caso, o que foi que deu errado aqui? Eu não lancei a data da operação. Então, como eu não lancei a data, não tem como ele puxar para o bloco E isso. Ia ficar solta essa informação aqui. Claro que a gente ia ver quando gerasse, né, o relatório de pendências. Mas foi até bom isso acontecer para a gente verificar. Então, 20 de 8 de 2019, 25 de 8 de 2019. Vou salvar. E agora sim, vamos dar um Ctrl M. E vamos pedir para ele apurar. E a gente vai ver que ele trouxe agora os R$180. Estava 1.540, ele trouxe R$1.580. Então, agora ele puxou. Então, consultou todos os créditos. Beleza. Então, essa é a parte aí mais básica, mais normal, referente a esse campo. Ele vai somar todas as notas fiscais de entradas normais. A gente viu também as extemporâneas e as extemporâneas complementares. E, além disso, se eu lançar com o CFOP 1605, eu estou recebendo um débito de uma empresa de uma filial de um estabelecimento da mesma empresa, ele vai trazer isso para o valor total dos débitos e não somar aqui nos créditos, já que eu estou recebendo um débito. Pronto. Então, com relação a esse campo aqui, cobrimos todos os pontos, bem detalhadamente. Tem mais uma questãozinha aqui. Quando o campo de data de entrada ou saída não for informado, é utilizado a data constante na data do documento. A gente pode fazer esse teste também. A gente já viu, inclusive, que dá erro, né? Se a gente não informar a data de entrada. Vou deixar em branco, né? Não foi informado. Só que ele já está apresentando aqui um erro para mim, um campo obrigatório não preenchido. Mas vamos ver se ele vai puxar esses R$180 mesmo assim para o bloco E.
um teste legal para a gente fazer. Ctrl M, sim, ok. Ele puxou mesmo assim, né? Muito embora a gente não vá conseguir fechar a apuração, né? Porque vai dar um erro lá no nosso relatório de pendências, mas ele realmente está cumprindo o que prometeu. Pronto. Prosseguindo, vamos aqui agora para o campo 7, que é o valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal. Que é isso, né? Então, o valor informado deve corresponder ao somatório do campo valor do ICMS do registro C197 e D197. Aí ele vem falando, se o terceiro caractere do código de ajuste for igual a 0, 1 ou 2, e o quarto caractere for igual a 0, 3, 4 até o 8. E por fim, o código de ajuste informado nos registros C197 e D197 devem seguir as regras definidas na tabela 5.3 da nota técnica 2018.001. Então, a gente viu essa nota técnica também na aula passada. Vamos revisar, que é importante a gente conhecer o funcionamento dessa tabela. Então, aqui está ela, 5.3. Para quem não participou da aula passada, o que é essa tabela 5.3? Né? É a tabela em que vai indicar para a gente se o estabelecimento, se o Estado, né, está obrigando ou não o preenchimento dos campos dos registros C197 ou D197. Então, nesse caso, como é que eu faço para descobrir se eu estou obrigado ou não ao registro D e C197? Muito simples. Você vai chegar aqui, pode digitar aí spqf.in/tabelas. Aí você vai direto para o site do projeto SPED. Aqui é só um atalhozinho que eu criei para poder ficar mais rápido, tá? Mas você consegue chegar a isso direto através do site do SPED. Vai selecionar o pacote. No meu caso aqui eu estou na Bahia. Então, tabelas da Bahia. Eu vou procurar aqui a tabela 5.3. Notem que eu não tenho a tabela 5.3. Então, nesse caso, isso é um indicativo fortíssimo de que eu não estou obrigado a informar o registro C197 e D197. Se eu quiser ter mais certeza ainda, eu posso entrar, por exemplo, no site da Cefaz do meu estado, no meu caso aqui Cefaz Bahia, procurar o regulamento do ICMS, nesse caso aqui eu venho aqui nesse botãozinho azul, regulamento do ICMS, texto, e aqui eu vou pesquisar pelo registro que eu estou em dúvida, tá? C197. E ele está aqui, C197 e o D197. Ele fala, todos os registros são obrigatórios e devem ser apresentados sempre que existir informação, exceto os registros, e ele dá lista. Então, o C197 está nessa lista e o D197 também está. Então, está aqui, tanto pelo portal das tabelas quanto pela legislação do meu estado, confirmado que eu não vou informar o registro C197 e D197. Vamos ver aqui, por exemplo, o estado de São Paulo. Situação... São Paulo aqui. Tabela 5.3. Então, nesse estado, eu já estou obrigado a informar o registro C197 e D197. E aí, como é que eu vou preencher isso? Né? Na aula passada, a gente fez um lançamento a débito, fez alguns lançamentos a débito, e agora a gente vai buscar a ver como é que funciona, como é que a gente faz para fazer um lançamento a crédito usando o C197 e o D197. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender esses dígitos que fala aqui, né? Dígito 0, 1 e 2, o que é que eles significam. Esses dígitos do 0 e do 3 até o 8, é o terceiro e o quarto caractere, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nota técnica e ela explica para a gente o que é cada um desses códigos. Então, os dois primeiros códigos, os dois primeiros caracteres, né? É referente ao F. Então, no meu caso vai ser BA, que tiver em São Paulo SP, Rio de Janeiro RJ, e assim sucessivamente. Então, aqui está a estrutura. Então, A identifica a unidade da federação, o B, que é o terceiro dígito, né, informa se há reflexo na apuração do ICMS, ou se há reflexo após a apuração, ou se não tem nenhum reflexo informativo. E o C, que é o quarto caractere, informa o tipo de apuração de ICMS, ou se é informativo. O D informa a responsabilidade, né, própria, solidária, ou se é informativo. O E informa se o ICMS foi recolhido antecipadamente, ou se ainda será recolhido, ou se é apenas informativo. O F informa a origem da tributação e o G informa a descrição do motivo do ajuste. Beleza, então vamos lá. O que a gente precisa entender agora é o terceiro dígito, que é esse aqui, e o quarto dígito, que é esse de cá. Terceiro dígito.
0, crédito por entrada. Então a gente precisa encontrar um código que, depois do código da UF, ele comece com 0. A gente quer fazer um lançamento a crédito. Depois a gente tem outros créditos, pode ser esse aqui também, né? Pode ser o dígito 0 ou o dígito 1. Estorno de débito, de repente pode ser esse aqui também. Tá? Então, 0, 1 ou 2. Só que lembrando que ele só vai puxar aqui, ó, exatamente nesses casos, 0, 1 ou 2. Então, do 3 em diante já é débito, isso não interessa a gente vai focar nesses 3, 0, 1 ou 2. E o quarto caractere tem que ser 0 e de 3 a 8. O 0 está indicando que é uma operação própria, e o 3 até o 8 ele está indicando as chamadas subapurações do registro 1900. Né? Então você tem a subapuração 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até chegar no 8, que é a apuração 6. Tá? O registro 1900 a gente vai ver quando estiver estudando lá o bloco 1. Mas a gente utiliza o registro C197 e D197 para fazer a escrituração nesse bloco, né, nesse registro 1900. Então vamos lá a nossa busca agora. Eu estou aqui no estado de São Paulo, a gente já viu que o terceiro caractere vai ter que ser igual a 0, 1 ou 2. Então eu vou dar aqui uma pesquisada, vou colocar SP 0, ver o que aparece, não aparece nada. Vou colocar SP 1, já apareceu aqui uma opção, e SP2 apareceram duas opções. Na verdade, SP1 apareceram 31 opções aqui. Pronto, vamos aqui no 2, deve ser mais simples. Operações com café cru imposto a ser recolhido em período posterior. Artigo 334. Estorno de débito correspondente ao bilhete de passagem eletrônico substituído, escriturado com débito do imposto por ocasião da escrituração do bilhete de passagem de substituição. Então, nesse caso aqui, você emitiu o bilhete de passagem, aqui vai ser no D197, né? Você emitiu o bilhete de passagem, girou o débito, depois você emitiu um outro BPE, substituição, e tributou de novo o ICMS. Então, nesse caso, você tributou duas vezes. E aí, nesse caso, ele permite que você faça o estorno desse débito do ICMS referente a essa operação. Então, vamos fazer isso, né? Vamos abrir aqui o PVA, vamos buscar aqui uma saída, uma fiscal de saída, na verdade, um bilhete de passagem, né? Então, nota de comunicação, equipamento, cupom fiscal, aqui, NF de transporte, conhecimento e BPE. No nosso caso, a gente vai buscar aqui um bilhete de passagem eletrônico, vamos fazer um lançamento, apenas o necessário, né? Valor do documento, vou botar aqui em R$1.000, R$1.000 também. Valor do CMS, base de cálculo 1.000, valor 180. Ponto, salvei aqui. Aí eu venho, né? Registro de 190. Aí aqui eu vou lançar o CST, botar 5357. Prestação de serviço de transporte a não contribuinte, né? A própria pessoa física que está prestando esse serviço. Alíquota de 18, R$1.000 o valor da operação, R$1.000 o valor da base, R$180 o valor do ICMS. Salvei. Agora eu deveria ter aqui o registro C190. O C195 está aqui. Então vou lançar aqui, ó. Vou ter que gerar agora um registro 0460, tá? Então eu vou vir aqui no bloco 0, tabelas do contribuinte, 0460, observação. Então eu vou botar aqui, código 1, estorno, BPE, substituição. Salvar. Agora eu vou usar ele lá na minha escrituração. Registro de passagem eletrônico. D195. Para eu informar o D197, eu tenho que ter um registro D195 informado. Vou lançar aqui o código dele, código 1. E pronto. Vou colocar aqui estorno referente ao BPE. E vou botar um número qualquer aqui. Pronto. Agora sim eu abri o D197, que é o que interessa a gente. Vou abrir ele aqui. Código de ajuste. Então, o código de ajuste a gente sabe que é SP2. Começa com 2. Então, só tem essas duas operações. O café cru e o estorno de débito. Se a gente voltar aqui a observar, é exatamente o mesmo. Algo importante que eu não falei é que a gente tem aqui nessa terceira coluna a data de início, né, quando esse código passou a valer, e a data de fim, se por acaso ele tivesse sido extinto.
Nesse caso, ele não foi extinto, não, que a gente está vendo aqui, todos os dois estão valendo ainda. Esse, inclusive, começou no mês 12 de 2018, recentemente. Então, vamos lá. Vou lançar aqui agora o estorno. Tá? Então, eu tive lá o lançamento, a alíquota de 18%, a base de cálculo de R$1.000 e o valor de 180, certo? Se eu lanço aqui no campo outros valores, ele vai ser um valor apenas informativo. Ele não vai fazer nenhuma diferença na minha apuração do ICMS. A gente pode até testar isso depois. Vou salvar aqui. Vamos voltar para o bloco E. Ctrl M, sim, ok. Vamos abrir aqui. Não lançou. 5.580. Não lançou, tá vendo? Total de ajustes a crédito, documento fiscal, não lançou em lugar nenhum. E aí eu já sei até onde foi que eu errei. De novo, aquela mesma situação da data, né? A gente não lançou a data do BPE. Então vamos aqui, 20/8 de 2019. Nesse caso aqui eu posso deixar vazio. Foi aquilo que eu falei, né? Se a minha apuração é com base na data da emissão, eu não preciso preencher a data da saída. Prontinho. De novo, Ctrl M, sim, ok. CMS próprio, vamos voltar lá. E pronto, olha lá. Valor total, ajustes a crédito, documento fiscal, R$180. Então, eu demonstrei lá o meu estorno e ele trouxe o local correto aqui na minha apuração do ICMS. Agora vamos fazer aquele teste que eu falei para vocês sobre a gente mudar o local onde eu lanço o valor, né? Ao invés de lançar aqui, vou deixar tudo apagado. Aí observe que ele traz para a gente um erro, né? Porque eu tenho que preencher ou esse campo ou os três de cima. Nesse caso eu vou preencher aqui R$180 e vou salvar. Se eu tiver correto, ele não vai puxar esse valor aqui para apuração do registro 110. Vou dar um Ctrl M, então 180 vai sumir lá do ajuste do documento. Quando o total ajuste do documento fiscal, sumiu aqui continua 5.580, então ele não trouxe esses R$180 para lugar nenhum. Ou seja, quando o meu ajuste, o meu lançamento for meramente informativo, ele vai ser lançado aqui no C197 ou no D197, lá no campo outros, aqui um branquinho aqui, vamos lá, no campo outros valores, certo? Então você não preenche aqui, né? Pode até parecer que é obrigatório preencher, e é na verdade, né? Porque tá em branco, mas quando você preenche aqui, ele esquece os campos de cima. Você inclusive pode colocar aqui uma descrição complementar. Né? Tem uma outra que eu gosto bastante, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, vou botar SP1, tem bastante opção. Notícias, deixa eu ver se tem outras. Combustíveis, não tem. Mas digamos, por exemplo, que eu tenho aqui uma opção que são outras situações. Deixa eu ver se tem por final aqui. Vou ver se é alguma coisa errada. Vamos fazer de novo aqui, São Paulo, 5.3, página 2. Não tem. Vamos chutar um código qualquer aqui. Vamos dizer aqui o seguinte, ó. Eu quero demonstrar para o fisco que houve um equívoco. Então eu vou lançar aqui, vou lá no 0460, e eu vou dizer para ele, por exemplo, comprei uma mercadoria que veio cobrando substituição tributária, só que no meu estado essa mercadoria não está na substituição. Então foi uma cobrança indevida. E aí, no regulamento do ICMS, né, na lei complementar, na lei Candir, ela permite que você aproveite o crédito nessas operações em que a substituição foi cobrada de maneira indevida. Tem todo o procedimento e tal, mas se você consegue fazer isso. Vou colocar aqui o código 2, vou lançar a cobrança indevida do ICMS SP. Salvar. E aí eu vou lá. Faz de conta que é a nota fiscal de mercadoria, né? Vamos usar ela mesmo como exemplo. Então eu lançaria aqui, ó, 2, cobrança devida do ST, referente a NF, eu vou botar um número qualquer. Salvei. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso usar o D197 para informar o valor. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, digamos que foi esse aqui o código. Aí eu tenho aqui
Já tem uma descrição lá, não preciso preencher aqui. Então eu lançaria aqui em outros valores o valor do ICMS-ST. Então digamos que foi R$250 que foi cobrado de mim indevidamente. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou amarrando a operação, demonstrando para o fisco que houve uma cobrança indevida do ICMS-ST. E aí depois eu faço o procedimento, né, que o fisco exige para que eu possa pegar esse valor do crédito indevidamente. E aí eu lanço ele como ajuste de apuração, como outros créditos lá no meu SPED fiscal. Então eu posso fazer um lançamento desse apenas para informar, né, para poder amarrar a operação, para evidenciar o que foi que aconteceu. Depois eu farei um outro lançamento, aí já lançando aqui, né, e pegando esse crédito e lançando ele diretamente na minha apuração do ICMS aqui. Então, portanto, ele já cairia aqui no ajuste de documento referente ao documento fiscal. Vamos prosseguindo. Deixa aqui. Pronto, cobrimos o ponto. Devem ser considerados os documentos fiscais compreendidos no período informado no registro E100, analisando-se as datas informadas no campo, data de entrada e saída do C100 ou do D100. Foi aquilo que a gente viu, né? Eu lancei lá o documento sem a data e aí ele não puxou a informação. Exceto se o código da situação C100 e D100 for igual a 1 ou igual a 7, cujo valor deve ser somado no primeiro período de apuração. A gente já viu isso também. Então pronto, descobrimos aqui. E agora vamos para o campo 8. O campo 8 é o seguinte. A gente viu, né, que eu não estou obrigado a informar o 697 aqui na Bahia. E aí, nesse caso, eu preciso fazer um ajuste de apuração do ICMS. Se eu não consigo informar o 697 ou o D197, ele não vai puxar a informação. Nesse caso, como é que eu faço? Qual é a outra alternativa que eu tenho, né? Se no meu estado não tiver, se eu estiver desobrigado de informar o 697 e o D197. Nesse caso, você vai lançar nesse registro aqui, registro E111, tá? E tem o mesmo efeito, mais ou menos a mesma coisa. Vamos só cobrir aqui a explicação teórica e depois a gente vai para a prática. Então, o valor total dos ajustes a crédito, e a diferença aqui, ó, vocês vão ver que esse aqui é referente ao documento fiscal, que a gente lança no C197 ou no D197, e o de baixo é total dos ajustes a crédito, ok? Então, nesse caso, é o que a gente lança no E111 e o de cima, C197 ou D197. O valor informado deve corresponder ao somatório do campo valor do ajuste de apuração dos registros E111. Se o terceiro caractere for igual a 0 e o quarto caractere do código de ajuste de apuração, do E111, for igual a 2. E aí, nesse caso, a tabela já não é mais a 5.3, mas a tabela 5.1.1, e 2018 aqui, que todo estado tem, né? Então, vamos acessar a tabela 5.1.1, que está lá na nota técnica, só um pouquinho mais acima, a gente está aqui na 5.3, né? Se a gente subir um pouquinho, a gente já consegue acessar aqui a tabela 5.1.1. Aqui está ela. Tabela de código de ajuste de apuração do ICMS. A tabela de código de ajuste de apuração deverá ser disponibilizada pelas administrações tributárias, tal, aí tem toda uma explicação aqui de como é que funciona. E o que interessa para a gente é o seguinte: os dois primeiros dígitos, estado, né? Assim como a gente viu na tabela 5.3. Terceiro caractere, apuração. O quarto caractere, utilização. E o que é que ele diz? Tem que ser igual a 0, o primeiro. E aí depois a gente vai ter aqui o código de ajuste igual a 2. Então tem que ser o código do seu estado, o 02. Vamos ver aqui. 0, apuração. 2, outros créditos. Então 0, 2, outros créditos. É isso aqui que a gente quer. Como é que eu vou fazer esse lançamento? Vamos aqui na tabela, mesma situação, né? spqf.in barra tabelas. E a gente vai buscar aqui, portanto, carregando, buscar aqui a tabela São Paulo, que é o que eu estou trabalhando aqui nesse SPED, tabela 5.1.1. Aqui ele tem os códigos, certo? Eu sei que ele vai começar com SP02, né? É obrigatório para que seja operação de outros créditos. Nesse caso ele tem aqui 16 situações. Na página 2 vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais 25, então tem bastante coisa aqui.
Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre antecipação. Achando? Não. Ele está na primeira página. Também não. Mas tudo bem. Diferença de imposto, SP02. Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante. Importação, crédito, imposto pago, correspondente à diferença verificada entre a importação recolhida apurada, imposto indevidamente, pago indevidamente, imposto recolhido ou recolher, entrada de mercadoria de outro estado destinada a uso, consumo, integração do ativo mobilizado ou utilização de serviço iniciado em outro estado, diferencial de alíquota. Então, nesse caso aqui já não seria outros créditos, né? Seria um débito, é um diferencial de alíquota. Eu sei que tem alguma particularidade que eu desconheço lá no estado de São Paulo. Ressarcimento, compensação, crédito, imposto recolhido. Não estou vendo aqui o que eu queria. Vamos fazer o seguinte, vamos para a Bahia, que é minha área aqui eu conheço, 5.1.1. Vamos lá, buscar aqui BA 02, e aqui a gente tem as situações. Uma que eu quero mostrar para vocês, por exemplo, eu até recebi essa dúvida hoje, me mandaram um WhatsApp, né? Perguntando como é que fazia para lançar a antecipação parcial, né? Se a empresa poderia aproveitar esse crédito da antecipação parcial e como é que faria isso dentro do SPED. Então, vou aproveitar para dar uma resposta mais longa a essa pergunta de hoje. Então, a gente tem aqui o BA 0200002. A gente tem crédito referente ao pagamento da antecipação parcial, tá? Que é diferente do débito que a gente tem da antecipação. Então, você pode fazer dois lançamentos. Um formando o débito do ICMS, né, da antecipação que você vai pagar, e outro informando o crédito, ou seja, depois que você já pagou, você pode aproveitar esse crédito, então você vai usar esse código aqui na Bahia para fazer esse lançamento. Então, nesse caso, eu vou ter que alterar aqui o lançamento. Então, vamos fazer de conta que a gente está na Bahia aqui, eu vou usar um código qualquer, certo? Vou lançar ele aqui. Deixa eu ver se tem alguma informação. Vou lançar esse diferencial de alíquota aqui que eu fiquei na dúvida. A área está 00, não é 02. Então tem que ser SP. Vamos ver aqui o que ele traz para a gente. SP02. Só tem esse. Importação de bem mercadoria com direito a crédito de ICMS. Não, tem várias opções aqui. O imposto destacado na nota, recolhido por destinatário. Bom, vou botar esse aqui. Faz de conta que aqui é a antecipação parcial. Vou até colocar aqui, né? Antecipação parcial do ICMS. Referente ao mês 7 de 2019. E eu tenho aqui um crédito de R$5.000. Salvar. Pronto. Vamos ver se ele vai refletir isso dentro da nossa apuração. Prontinho, deixou aqui. O valor total do ajuste a crédito, R$5.000. Certo? Então, basicamente, é assim que você vai fazer no caso da antecipação. Só que o código que vai ser diferente. Então, vai ser um código de antecipação parcial, que você vai lançar aqui. São Paulo pode ser que tenha também isso, mas tenha outro nome, não estou identificando agora. E aí você pode colocar uma descrição complementar e o valor do ajuste de apuração. Depois a gente vai abordar os registros filhos, que é o E112 e o E113, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando dos registros filhos, certo? Por enquanto, o objetivo é só a gente ver qual é o impacto aqui no registro E110. Então a gente já viu que ele vai lançar aqui. E se for débito, a gente tem algumas opções, né? Ele pode lançar aqui no total do ajuste a débito, ele pode lançar no estorno, ele pode lançar aqui no valores extra apuração, tem todas essas opções. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pular para o próximo campo, que é exatamente disso que ele vai falar para a gente. Ele vai falar sobre os estornos de débito, que é o campo seguinte. Então aqui, o valor informado deve corresponder ao somatório do campo, o valor do ajuste de apuração do registro E111. Aí vai mudar o código, né? o dígito. O primeiro vai ser 0, como era na primeira situação, e o segundo vai ser 3, ao invés de 2 que a gente viu. Então, a única diferença que a gente vai ter aqui não vai mudar nada no lançamento em si. A gente vai fazer o lançamento no registro E111 da mesma forma. A única diferença é que a gente vai ter um dígito diferente lá no lançamento. Então aqui vai ser SP03. Né? E esse 3 significa o quê? Exatamente estorno. A gente pode ir lá na tabela
para ver isso. Então, 0, deixa eu ver aqui, a apuração vai ser 1 e o dígito de utilização vai ser o 3, estorno de débito, certo? Deixa eu voltar aqui, então, igual a 0, então nesse caso, 0, a apuração, ele dá até um detalhezinho aqui, ele diz como é que funciona. O terceiro caractere, se a apuração é própria, outras apurações do ICMS, substituição de FAO, Fundo de Combate à Pobreza. Então o 0 vai ser a apuração do ICMS, 1 substituição, o 2 de FAO, o 3 de ICMS, Fundo de Combate à Pobreza e assim sucessivamente. No nosso caso vai ser o 0 mesmo, que é a apuração do ICMS normal, que a gente está apurando. E a utilização, a gente vai usar aqui o terceiro, o dígito 3, que é referente ao estorno de débito. Ok? E aí a gente vai buscar aqui, né? Nesse caso, SP03. Aí eu tenho aqui essa listinha de valores que eu posso lançar que vai refletir lá no nosso campo de estorno de crédito. Estorno de débito, no caso, perdão. Vou botar aqui. Lançamento não é efetuado em época própria em virtude de erro de cálculo de classificação fiscal ou outra quando a regularização se efetuar após o período de apuração. Beleza, vou lançar isso aqui. Então, foi um débito lá indevido e aí eu vou pegar esse crédito aqui que eu paguei indevidamente. Então, eu lancei ele aqui, vou colocar aqui estorno de débito indevido. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a tudo o que eu estou explicando aqui nessa aula, vocês podem deixar a dúvida aí no chat, que assim que eu terminar a explicação eu vou dar uma olhadinha e respondendo as dúvidas de vocês, ok? Valor do ajuste da apuração. Vou botar aqui em R$3.000. Salvar. E vamos ver o reflexo do nosso SPED fiscal. Nosso bloco S no registro E100. Valor total dos estornos de débito. R$3.000. Então, beleza, a gente lançou aqui ajustar crédito do documento fiscal, C197 de 197, a gente acabou apagando depois. Na verdade, zerou, né? A gente lançou um a crédito, outro a débito. E não sei o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui. Fiquei na dúvida agora. Bilhete de passagem. Fizemos 2 lançamentos. O mesmo valor. Não, um 250 e o outro de R$180. Era para estar puxando. Por que não está puxando? Vou ter informativo. Tá? Então vamos botar aqui em cima. Só para a gente ter todos os campos preenchidos. Salvar. Pronto. Vamos voltar aqui. Nós temos todos os campos dessa aula preenchidos. Então, total de crédito do imposto, ajuste via documento fiscal, ajuste via registro E111, né? Ajuste a crédito, e estorno de débito via registro E111 também. Então, cobrimos aqui todas as saídas da aula passada, todas as entradas agora nessa aula. E agora o que, é que a gente tem, né? A gente tem saldo credor, se vê alguma coisa do mês anterior, e a apuração em si, o fechamento da apuração, que a gente vai ver ainda hoje. Vou fechar nessa parte. E a semana que vem a gente volta para fechar os registros FIDES, a 111, a 112, a 113, a 115 e a 116. Então, fechei aqui. Vamos para o próximo campo, que é o campo 11. Né? O campo 10 eu pulei aqui porque ele é autoexplicativo. Né? A gente tem aqui o saldo do período anterior. Então, se no mês passado, por exemplo, eu tive um crédito, sei lá, de R$8.000 de ICMS, então eu vou lançar ele aqui e isso vai refletir na minha apuração. Então vamos deixar assim, vou deixar até com erro para a gente estudar o campo 11 e aí a gente volta para a prática. Campo 11, valor do saldo devedor apurado. O valor formado deve ser preenchido com base na seguinte expressão. Então, o valor total do débito, total de débitos, com o total dos ajustes, ajuste a débito, total de ajuste a débito, com o total de estorno de crédito. Então, basicamente, o que, é que ele vai fazer? Ele vai somar aqui o valor total dos débitos, mais esse ajuste a débito, mais esse ajuste a débito do 111 e mais o estorno de crédito. Vai somar tudo isso aqui e aí, logicamente, ele vai subtrair desses campos que a gente acabou de estudar aqui, né, inclusive com o saldo credor do período anterior, e ele vai chegar no saldo devedor. Mas vamos ver isso aqui.
menos, né? Aí vem o total dos créditos que a gente viu. Então, são 4 campos de ajuste de débito. Total de débito, ajuste no documento, no C197 ou D197. Aí o ajuste no E111. Depois a gente vai para o estorno de crédito. E nas entradas a mesma coisa. Total de crédito, ajuste no documento, D197 ou C197. Aí total de ajuste no E111 e o estorno do débito. Depois que ele faz isso, se o valor da expressão for igual a zero, então este valor deve ser informado neste campo. E o campo 14, que é o saldo credor a transportar, que vai para o próximo mês, né? Vai ser igual a zero. Se o valor da expressão for menor que zero, então este campo deve ser preenchido com zero. E o valor absoluto da expressão deve ser informado no campo valor do saldo credor a transportar, adicionado ao valor total das deduções. E aqui é interessante, né? A explicação de como é que funciona a dedução. Vamos ver aqui. Então aqui sem mistério, né? Ele vai somar tudo que está aqui, subtrair do que está aqui, mais o saldo credor, e ele vai chegar no valor. Para não precisar fazer isso na mão, a gente vai lá, Ctrl M, sim, ok, ele já faz isso para a gente de forma automática. Então o saldo devedor foi zero, porque a quantidade de créditos que eu tive foi maior do que a quantidade de débitos. E no final ainda me sobrou aqui, ó, no saldo credor para o próximo mês, R$ 3.580. E aí tem uma situação interessante que é com relação a isso aqui, ó, ao valor das deduções. Tem estado que ele permite que você lance a dedução mesmo que você não tenha saldo devedor, saldo a pagar. E aí nesse caso, se você tiver o valor de dedução a lançar aqui, né, ele soma isso. Então você vai lançar, por exemplo, aqui mais, vamos botar aqui 420 reais, 1.420 para fechar assim. 1.420. Vamos apurar aqui. Ele não trouxe deduções porque geralmente eu vou fazer essa dedução também usando um registro, né, uma 111, para poder trazer essa informação da dedução para cá. Inclusive, se a gente for aqui, ó, a gente tem o dígito 4, é exatamente as deduções. Como eu pulei a explicação, né, vamos parar aqui. Então, no saldo devedor apurado, eu vou ter basicamente ou zero, se tiver saldo credor, se não tiver nenhum imposto a pagar, se não empatar, né? E vou ter aqui o valor do imposto a pagar. Digamos que eu tivesse aqui, que eu não tivesse esse saldo aqui, de R$8.000, fosse zero. Aí nesse caso eu já teria um saldo a pagar. Ele traria aqui para mim 4.420 de imposto a pagar. Eu vou manter isso aqui, só para a gente continuar o nosso exemplo. Então, zerou aqui, então não vai ter o valor negativo, né? Vai ter menos X. Ele vai pegar o valor, chamar o valor absoluto, e vai lançar aqui no saldo credor do ICMS, para lançar para o mês seguinte. Campo 12, o total das deduções, que era o que eu estava entrando aqui no assunto com vocês. Neste campo são informados os valores que, segundo a legislação da UF, devam ser tratados como dedução do imposto. Na Bahia, por exemplo, a gente tem um benefício chamado tem um Pronaval, que é um benefício, e tem um outro chamado Desenvolve, esse é o mais comum, inclusive, que ele prevê uma dedução, né, no pagamento do imposto que você pode lançar dentro do seu SPED fiscal. Tem toda uma forma de fazer isso. Bom, o valor informado neste campo informado deve corresponder ao somatório do valor do ICMS dos registros C197 e D197. Aí ele já vem, né? Se o terceiro caractere do código de ajuste for 6 e o quarto for 0. Então, voltando aqui para a nossa tabela 5.3, a gente estava nela, né? Ele já está falando aqui que o terceiro dígito, o terceiro caractere, ele vai ser igual a 6, que é exatamente dedução. E me perdi aqui. E o quarto caractere igual a 0. O 0 a gente já viu que é referente a crédito do imposto, né? Crédito por entrada, que é o terceiro caractere. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar um código que tenha SP06, nesse caso. Vamos buscar ele aqui. Vou entrar aqui vamos direto, né, no PVA. Deixa eu entrar aqui na nota fiscal. Vamos aproveitar o que a gente já lançou. A gente não perder muito tempo constituindo a informação. Vamos aproveitar esse aqui de cobrança devida do ST. Faz de conta que isso aqui é outra coisa. E vamos buscar aqui. Então, SP
06. Não tem nenhuma situação de dedução de imposto. Então eu não posso lançar aqui. E ele não vai puxar. Lembrando que nesse caso aqui ele não vai puxar lá para outros créditos, tá? Via documento fiscal que a gente viu lá, que a gente acabou de ver. Ele vai puxar para o campo de deduções. Por quê? Porque esse código aqui 06, ele acaba mostrando isso. Geralmente o mais comum é a gente usar esse campo de deduções com o registro E111. Então como não tem aqui, mas seria isso, certo? Você lançaria aqui a UF do seu estado, a sua UF, né? No caso ICP, 0 que é próprio, e nesse caso 6. Se tivesse algum código de dedução, ele ia aparecer aqui e você veria qual caso se enquadraria melhor e utilizaria ele. Nesse caso não tem problema. A gente sabe que pode usar também o registro E111. Como é que funciona? Ele diz pra gente aqui. Somado ao valor total informado no registro E111, ou seja, somado o C197 e D197 que você tiver lançado aqui, mais o que você lançar no E111. Desde que o terceiro caractere seja igual a 0, a gente já viu a operação do CMS normal, e o quarto caractere igual a 4. Então, tabela 4.1.1, devo ser, aqui 5, né, ponto 1.1, 4 deduções. Vamos ver se a gente acha. Então, seria, nesse caso aqui, né, SP04. Vamos buscar aqui. Registro E111. Aqui, SP04. Bom, tem uma dedução aqui. Não sei nem do que se trata, mas vou lançar ela aqui. Vou botar aqui dedução, qualquer. Vou lançar aqui um valor de R$2.000. Salvar. E aí vamos lá, apurar novamente. Aí ele trouxe R$2.000, tá vendo? Notem que ele traz para a gente também uma advertência. Por que essa advertência? Né? Por isso que eu deixei aqui o valor do saldo devedor zerado. Porque ele fala, o valor informado neste campo é maior que o saldo devedor apurado. O valor do saldo apurado do registro é 110. O que é que ele está dizendo? Que o valor da dedução é maior do que o saldo a pagar que eu tenho. Então, tem estados que, se você não tiver saldo a pagar, você não pode lançar a dedução. Tem estados que podem permitir que isso aconteça. Então, por isso que ele dá uma advertência e não um erro. Né? Se no seu estado for permitido isso, é só você ignorar essa advertência e fazer o lançamento normalmente aqui. Então, vamos salvar. Vamos ver o que, é que a gente tem mais aqui para ver. Para o somatório do campo valor do CMS dos registros 697 e D197, devem ser considerados os documentos fiscais compreendidos no período informado. Então, é a mesma situação, né? Tem que estar no período que a gente está escriturando. Quando o campo dada a entrada ou saída não for informado, utilizar o campo data do documento. Igualzinho que a gente viu nos campos anteriores. Então, aqui basicamente é o seguinte, a mesma coisa que a gente viu, só que agora a gente tem dois campos, duas fontes de informação, né, para o mesmo campo. Então, o campo de deduções. A gente pode informar tanto no C197 e D197, quanto no registro E111. Isso vai depender de como é que o estado que a gente habita está tratando essa questão. E esse detalhezinho aqui que é importante. Então, se no seu estado não permite que você lance a dedução, caso não tenha saldo a pagar, então isso aqui é um erro. Né? Então, você vai ter que zerar isso aqui. No caso, teria que deletar esse lançamento de dedução aqui. Para quando você fizer a apuração, ele já excluir essa informação, não considerar ela. Certo? Aí a gente volta tudo normal sem nenhuma advertência. Próximo campo que a gente tem, 13. O valor total de CMS a recolher. Isso aqui é tranquilo, né? O valor informado deve corresponder à diferença entre o saldo apurado e o valor total do débito. Então, basicamente, ele vai pegar aqui o valor que você apurou, total do débito, a gente viu que estava zerado, né? E a dedução. Então, digamos que eu tinha lá, vou botar R$1.000 aqui, de saldo a pagar, eu tinha R$1.000 de dedução também. Então, nesse caso, eu teria aqui o valor total a recolher zero. Certo? Se eu tivesse R$1.000 aqui 500, eu teria R$500 aqui a recolher. Então, basicamente, é o fechamento da apuração. Então, débito menos o crédito, tem um saldo temporário, né, a pagar, digamos assim, o saldo credor. E aí você tem a dedução, e depois da dedução, aí sim você chega no valor do ICMS a pagar. E tem uma coisa importante que eu separei aqui, né? Se o resultado dessa operação for negativo, informe o valor zero neste campo, ou seja, no valor a pagar, né? E o valor absoluto. O absoluto você vai informar o valor sem sinal, né? Sem negar, não é se der, por exemplo, saldo credor,
Se você fizer o cálculo normal, você vai ver que vai dar menos alguma coisa. Então, quando ele fala o valor absoluto, ele está falando que é o valor sem o sinal. Então, seria, no caso, um valor positivo. O valor absoluto correspondente ao campo, o valor do saldo credor a transportar, que é esse, que é esse campinho aqui, ó, o valor do saldo credor do ICMS. Você passar aqui o mouse, ele tem uma descriçãozinha mais detalhada, que vai transportar para o período seguinte. E importante aqui, o que é que a gente tem? Verificar se a legislação da UF permite que a dedução seja maior do que o saldo devedor, que foi o que a gente acabou de ver, né? E o valor da soma deste campo com o campo débito especial deve ser igual à soma dos valores do valor da operação do registro E116. Já vou isso ainda mais detalhadamente quando a gente estiver estudando o registro E116, tá? Mas é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Às vezes não consegue bater. Você tem aqui um valor a pagar e aqui tem outro valor. E aí dá um erro, e ele diz que o erro está no E110. Aí a gente olha no E110 e parece que está tudo certo. E não consegue resolver o problema. O problema é que no registro E116, você ou não informou o registro E116, ou você informou um valor aqui que não está batendo com o valor a pagar, junto com os valores recolhidos ou a recolher extra apuração. Isso a gente vai ver na aula seguinte, na semana que vem, a gente vai ver detalhadamente esse erro, como é que ele acontece e como é que a gente faz para evitar que ele ocorra. Certo? Mas basta vocês saberem que tem solução e que o problema está entre o registro E110 e o registro E116. Prosseguindo, temos agora o campo 14, né? Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte. Foi o que a gente falou, né? Então, deu saldo credor, ou seja, o valor do crédito foi maior do que o débito, eu vou lançar zero no meu imposto a pagar e vou lançar o saldo, o que sobrou, lá no campo saldo credor do ICMS. Então, nesse penúltimo campo aqui. Que é basicamente o que ele está dizendo. Eu vou chover uma olhada aqui. E, por fim, valores recolhidos ou a recolher esta apuração, débito especial. Informal correspondente ao somatório dos valores. Aí ele vem informando aqui, né? De ICMS correspondente aos documentos fiscais extemporâneos, código 01, e dos documentos fiscais complementares extemporâneos, código 07. Tá? E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? No caso dos débitos, né? Nas saídas, quando eu lanço 01 ou lanço 07, que se for extemporâneo, ele vai considerar como um débito extra apuração. E nesse caso, inclusive, eu vou gerar no registro E116 um registro referente àquele período que eu estou escriturando o meu documento. A gente vai ver isso detalhadamente na próxima aula. No PVA, estes valores podem ser verificados no resumo do relatório dos registros fiscais de documentos de saída, totalização por CST, ICMS e CFOP. Como isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente estiver vendo o registro E116, eu vou deixar para a gente aprofundar. Inclusive eu vou aqui compartilhar com vocês a tela, a gente vai ver os relatórios, basicamente aqui, né, no registro de entrada e de saída. Se você lançar um documento, bagunçou meu PVA aqui, vou ter que fechar e abrir de novo. Então, quando você faz um lançamento extemporâneo, ele aparece, parece que ele vai voltar a funcionar aqui. Ele aparece, pronto, aqui embaixo. Deixa eu expandir. Ele está finalizando aí o trabalho. Mas tem um subregistro mais abaixo. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Pronto. Aqui, ó, que está no registro D197, né, no nosso caso. Então, ele gera aqui um resuminho das informações que estão no registro D197. Aqui, ó, as observações do lançamento fiscal, ele traz também. Isso tudo vai ser relevante quando a gente estiver, na semana que vem, estudando como é que faz para escriturar o registro E116, por exemplo. Nesse caso, por lançar um documento extemporâneo, como é que eu vou fazer? Então, tem algumas dicas aqui que a gente pode pegar nesses relatórios para auxiliar a gente. Seria muito difícil a gente fazer esse somatório todo na mão, né? Se tiver centenas de documentos, ficaria bem complicado. Mas tem um macetezinho aqui para a gente resolver isso. Mas basta vocês saberem que tem essa opção. Do ajuste do campo valor de ICMS no registro C197 e D197. Então, aquilo que a gente viu, né? Se o código, né? Se o caractere do código informado do C197 C197 foi igual a 7, débitos especiais, e o quarto caractere foi igual a 0 para suas próprias. Então, lá também nos documentos de saída, no relatório, né, dos documentos de saída, a gente tem lá um relatóriozinho detalhando essas informações, como eu acabei de mostrar para vocês.
E no E111, se for débito especial, a gente tem lá no registro no nível de apuração do ICMS, a gente vem aqui no relatório, operações próprias, clica aqui, ó, exibir subrelatórios, ele traz para a gente o detalhamento das informações. É só a gente buscar essas informações aqui e fazer o nosso lançamento lá no registro E116, tá? Que a gente vai ver na semana que vem. Então, cobrimos aqui todos os pontos referentes ao registro E110, com uma aula um pouco mais detalhada, muito por conta disso que eu disse a vocês, né? A gente precisa fazer as correlações, é um momento agora de não só de imputar dados, agora a gente está fazendo a apuração do ICMS, e aqui é onde tudo que a gente trabalhou lá no bloco 0, no bloco C, no bloco D, vai refletir. Então, a gente tem que dar um pouco mais de trabalho, fazer essas correlações, e eu queria fazer algo bem detalhado para que vocês pudessem ver na prática, né, onde é que cada informação acaba refletindo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida de alguém aqui. Marcos, tem alguma aula que você explica sobre o SPED ICMS de farmácias na Bahia? Não, conte, né, que estamos dizendo aqui. Mas você tem o seguinte, a escrituração vai ser basicamente dentro disso que eu já explico aqui. Né? Mas o detalhamento de como é que funciona da operação da farmácia, você vai pegar primeiro a legislação do ICMS, entender como é que ela funciona, e depois você vai para a escrituração. Uma vez você entendendo como é que funciona a escrituração para a farmácia, né? Tipo, você tem que lançar lá, sei lá, uma antecipação total, mesmo que você adquira mercadorias de dentro do estado. Como é que eu vou lançar isso no SPED fiscal? É da mesma forma que você lança uma antecipação total de fora do estado. Então a forma de fazer vai ser sempre idêntica dentro do SPED fiscal, né? Não vai mudar muito, só que o que vai mudar é a particularidade referente ao estado que você está. Mas a forma de escriturar no SPED fiscal é sempre a mesma. Você vai definir como é que é. Eu vou fazer um lançamento de antecipação total. Então tem uma maneira de fazer isso no SPED fiscal. Vou fazer um lançamento de antecipação parcial. Tem uma forma de fazer isso no SPED fiscal. Vou fazer um lançamento, um ajuste no documento fiscal. A gente já viu o C197 ou o D197. Então a única coisa que vai mudar é o código que você vai usar. Tá? Mas a escrituração em si, a forma de fazer, vai ser sempre muito parecida. E aí, aproveitando o gancho, né, convidar você e os demais que estão aqui para participarem amanhã da aula de ICMS com o professor José Dilson Amorim. Então, eu estou aqui toda terça-feira dando aula sobre o SPED fiscal e ele está lá dando aula toda quarta sobre o ICMS. Então, é um excelente complemento para isso tudo que vocês veem aqui. Então, aqui vocês pegam a parte prática, né, de como é que eu faço para transformar tudo aquilo que está escrito na legislação do ICMS numa escrituração prática dentro do SPED fiscal. Aí é comigo. E como é que eu entendo o que é que eu fiz, o que é que eu faço, o que é que eu faço dentro do SPED fiscal, por exemplo. Aí é com ele, lá quando ele cobre com vocês a parte do ICMS, certo? Se não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizar a aula de hoje. Então, antes de finalizar, eu vou dar os meus recadinhos, né? No dia 7 até o dia 11 de outubro, a gente vai estar com um evento ao vivo, né? Online, gratuito, chamado Semana do SPED Fiscal. Esse é o segundo evento que eu faço esse ano. Vai ser de 7 a 11 de outubro. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar para participar comigo dessa semana do SPED Fiscal. Tá? Caso você tenha interesse, está aqui o link. Mais abaixo tem um link da aula do professor José Dilson Amorim. Caso vocês tenham interesse em participar, eu aconselho fortemente que façam isso. E com relação a essa aula, deixa eu ver um lado aqui. Com relação a essa aula, eu quero informar que ela vai ficar disponível até a quinta-feira dessa semana, pois ela vai sair daqui do YouTube e essa aula ela passa a compor o meu produto, o meu treinamento de SPED fiscal. Tá? Então é uma oportunidade que vocês têm de participar dessa aula, de consumir esse conteúdo gratuitamente, porque depois ele vai virar um produto pago. E vocês têm uma segunda oportunidade de ver esse conteúdo ainda durante essa semana, que é participando do nosso grupo fechado no Facebook. Então, aqui embaixo também tem um link, você pode clicar, pede para participar do nosso grupo fechado, e aí eu vou, todo dia de manhã eu estou fazendo as aprovações, e aí você vai poder assistir essa mesma aula até a segunda-feira da semana que vem. Depois ela sai do ar também, e aí depois, só se você adquirir um dos nossos treinamentos que cubram essa aula, por exemplo. Tá? E no mais, quero agradecer a participação de todos vocês que ficaram aqui até o final, não é todo mundo que consegue participar da aula e ficar até o fim, né? Vocês ficaram aqui, estão de parabéns por isso. E dizer também que se essa aula foi boa para vocês, se te ajudou de alguma forma,
você deixar um like aqui, isso ajuda bastante a divulgar essa aula para mais pessoas que precisem da mesma informação que você. E dizer também que você pode assinar aqui o nosso canal, né? Fazer a assinatura, ativar o sininho, e todo dia de manhã, às 7 da manhã, a gente libera um vídeo novo sobre o SPED fiscal, com alguma dica, algum macete, videozinhos curtos de 30 até 5 minutos no máximo, em que a gente dá uma dica para você sobre o SPED fiscal, certo? Então, se ajudou, dá um like aí, se não gostou também, dá um dislike, isso ajuda também a gente a entender como é que vocês estão recebendo a informação e a trabalhar e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Não tem nenhuma pergunta aqui até agora, então estou entendendo que ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas obrigado pela participação de todos vocês e a gente se vê na semana que vem na terceira parte do registro E100. Vamos ver agora finalmente os registros filhos, E101, E112, E113, E115 e o E116. E aí a gente fecha esse registro, né, o E100 filhos, e vai para o registro de substituição tributária logo depois. Ok? Então, obrigado a todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.